Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Carolina Hernandes, diretora comercial da Cófico para a parte de grãos e oleaginosas. Muito bacana essa conversa. Muito obrigada, Carol, por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. E para começar essa conversa, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória profissional. Conta para a gente como você chegou a ser diretora da Cófico, uma das grandes tradings aqui do Brasil. Bom, Rô, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte dessa jornada de traders. Bom, eu sou colombiana, sou uma colombiana brasileirada. Já tenho 15 anos morando no Brasil, mas basicamente eu nasci, cresci, me formei na Colômbia, sou formada em duas faculdades, Economia e Administração de Empresas, e fiz um mestrado em Economia, que foi o que me levou ao link com o mundo do agro. Quando eu estava terminando o meu mestrado de economia na Colômbia, a americana ADM fez uma parceria com a faculdade para apresentar candidatos para o programa de trainee regional que eles tinham. Eu acabei entrando como candidata, acabei fazendo o processo e acabei sendo selecionada. Trabalhei um tempo com a ADM na Colômbia e depois eles me fizeram uma proposta para vir para o Brasil para um treinamento. Na época era um programa de trainee, basicamente. Aí eu aceitei, feliz, o Brasil, grande potência do agro, vim para o Brasil com eles e trabalhei sempre na área de grãos e oleaginosas, muito mais focada na área de processamento. Fiquei com eles 5 anos, depois fui para a plataforma Agri da Noble Group, fiquei com eles um tempo também na parte de exportação de soja, que na época era o carro-chefe da companhia. E aí veio a Cofco, que comprou a plataforma Agri da Noble e comprou também a Nidera. E fez uma junção em 2017 dessas duas empresas, que foi quando me foi oferecido a diretoria comercial da plataforma, que é onde eu estou até hoje. Então, esse é um pouco a trajetória para fazer a história curta. Poxa, mas que bacana! É muito bacana ver que você aceitou uma mudança de um país para o outro, né? Porque realmente tem gente que tem muito receio, às vezes, de ter esse tipo de mudança para um outro país, cultura totalmente diferente. Você aceitou e teve uma trajetória por várias trades, passou por vários momentos, entendeu como funcionava até todo esse agro no Brasil. Chegou num momento muito oportuno, né? Porque realmente a gente cresceu muito nesse mercado Sem e dúvida. muito, muito bacana. E de que maneira, Carol, hoje você enxerga a liderança da mulher? Hoje, assim, realmente agora a gente está vendo um certo avanço, inclusive a gente viu a Jane Fraser agora, que assumiu, a primeira mulher a assumir um banco no Wall Street, né? Que ela agora vai ser a CEO do Citibank. Mas, assim, de que maneira você enxerga essa liderança feminina no agro? Ainda existem mitos e tabus em volta disso? Com certeza. Bom, o primeiro que a gente tem que mostrar, as estatísticas nunca mentem, e os números estão aí para a gente se apoiar neles. A inclusão feminina dentro do mundo agro continua sendo uma minoria. E essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Por que uma minoria? Eu acho que é um pouco do contexto que a mulher tem menos tempo no mercado de trabalho, mas acredito sim que tem muitos tabus ainda ao redor da agricultura. Eu, às vezes, tenho conversas com mulheres que continuam associando a agricultura ao trabalho da terra e acham que precisam de força física para poder fazer parte da agricultura. E aí eu acho que o trabalho nosso tem que ser de informação. Como o mundo da agricultura tem evoluído através do tempo, como a tecnologia hoje faz todo pela gente, como a gente sofisticou e integrou as cadeias de valor do agronegócio, porque isso permite ter perfis totalmente diferentes do que as pessoas acham que tem que ser uma força bruta para trabalhar a terra. E, principalmente, que tem cabido para muitas mulheres dentro desse segmento, né? Outro grande tabu que eu escuto muito é demanda muito tempo, demanda muitas viagens. Eu sou mãe, então não sei como conciliar isso. E aí a minha resposta também sempre é: vamos evolucionar nesse assunto de que mãe é um instrumento para a gente ser uma profissional. A realidade, Rô, é que
os filhos são uma responsabilidade compartilhada com o pai. Eu fico Exatamente. feliz que as empresas e os governos cada vez mais tenham essa consciência. E a gente vê mudanças, mas que eu acho que contribuem para que a mulher tire um pouco esse peso dos ombros sozinha, sabe? O assunto de paternity leave, cada vez ela tem mais relevância, principalmente nos países desenvolvidos, onde o tempo que dá para o pai se ausentar do trabalho para cuidar do que eles precisam é muito mais expressivo e começa a ser similar ao da mulher. E com isso a gente vai tirando esses tabus da frente, que mãe tem essa restrição, porque os filhos, eles são uma responsabilidade exclusiva da mãe enquanto está na barriga, enquanto a gente está no trabalho de parto. Uma vez que o bebê está fora, papai tem que vestir a camisa beige junto conosco e vamos junto nessa jornada, né? Então, não pode, se para os homens os filhos não são um impedimento, para as mulheres também não pode ser. Mulheres têm que parar de ter medo dessa conciliação de tempo, porque ela é perfeitamente possível se a gente traz o pai junto dessa jornada e tem um consenso em que a mulher tem o direito e tem a capacidade de conciliar essas duas tarefas. Exatamente, você falou muito bem, porque realmente se tem esse compartilhar tudo, né? Você tem que dividir tarefas. Realmente, eu acho que hoje a gente evoluiu a tal ponto de que não existe isso que a mulher tem que ficar em casa, ou que a mulher tem que cuidar da casa, exclusivamente do filho. Então, realmente, a divisão de tarefas é muito importante. Acho que isso é algo que tem que ser cada vez mais disseminado e, né, e levado em discussões como essa que a gente está fazendo aqui. Mas vamos lá ao mercado. Carol, você trabalha numa das maiores tradings do país, né? A Cófico aí está entre as 4 primeiras principais em exportações, principalmente de grãos, quando a gente fala de soja, né? Soja, nós viramos o Brasil é o rei da soja agora, né? Eu gostaria que você falasse na perspectiva de uma trading chinesa. Quando a gente fala da China, é tudo sobre a China, né? Hoje a China compra praticamente 50% de todos os nossos produtos agropecuários. Então, no seu ponto de vista, é algo que sempre vem na perguntas das pessoas, qual é a demanda real da China? A China vai continuar comprando? Como que funciona isso na sua perspectiva de dentro de trabalhando em uma trading chinesa? Bom, sim, a gente tem perspectivas saudáveis de crescimento da demanda chinesa. Nós estamos, neste momento, vendo um crescimento do rebanho de animais, que demanda mais consumo de grãos para alimentação animal. A gente está vendo também um movimento na China de reconstituição de estoques de segurança. Os últimos anos têm sido consumidos, eles estão em níveis bastante baixos, e agora a gente está vendo uma reconstituição desses estoques. Então, apesar de tudo o ambiente Covid, que é um ambiente problemático para o assunto de demanda a nível global, a gente vê na China uma recuperação rápida e a gente continua prevendo um crescimento nas demandas. Agora, enquanto a parceria comercial com o Brasil, você falou muito bem, hoje a China leva 40% das exportações agro-brasileiras. Quando a gente faz um deep dive nesse mundo do agro, da relação bilateral entre a China e o Brasil, a soja é quase 70% em notional value dessas comercial. A gente acredita no crescimento e um fortalecimento desse relacionamento. Tem muitas expectativas. Bom, mas o que vai acontecer agora com o Phase One Trade Agreement? Vamos perder muita demanda? Pode ser que tenha uma reacomodação de fluxos, mas enquanto o Brasil continuar com uma matriz competitiva de preços, o mundo tem suficiente demanda para continuar suportando o Brasil como um grande exportador. Pode ser que a participação da China diminua um pouco em função do Trade One Agreement. É possível, mas como o Phase One do Agreement, ele ainda põe tudo em base de econômicos, a competitividade do Brasil continua sendo muito relevante para a gente preservar esse relacionamento.
Então, eu acredito que na soja a gente continuará a ser um grande exportador para a China. Tem vários outros produtos dentro do mundo agro que, em valor nominal, elas são menos relevantes. Quando a gente faz uma análise do crescimento percentual através dos anos, ela é muito relevante. Uhum. Proteínas animais são uma delas. Uhum. Teve o evento da peste suína, que foi um evento pontual, que cresceu as importações para a China, mas esse não é a única proteína animal que teve crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, a carne bovina, ela vem com um constante crescimento. Do ano passado para esse ano, a gente quase que dobrou o valor nominal das importações. Então, eu acredito sim que a parceria está aí para ficar. Eu acredito que a China vê no Brasil um grande parceiro comercial, e é uma coisa que não irá mudar no meio prazo. Que bom que essa demanda realmente vai crescer, até porque a China passou a tempestade perfeita, de fato, né? Com essa gripe suína e depois a pandemia, toda a questão da guerra comercial também, mas que eu também acredito que essa parceria entre Brasil e China tem bastante ainda para crescer, um potencial muito bom, e que bom que você compartilha isso com a gente também. E no que se trata, Carol? Assim, já tem vários indicadores nos produtos que já existe um trade flow, mas também tem vários outros produtos que a gente precisa explorar para conseguir consenso e autorização de trade, né? Eu recebo constantemente a pergunta do milho. Sempre Sim. me perguntam, quando que a China abre o milho para o Brasil? É óbvio que eu não tenho essa resposta no meu bolso. Tem umas condições fitossanitárias muito exigentes da China para tudo que é consumo humano e consumo animal, e com isso todo o assunto de modificações transgênicas começa a pegar um pouco nessa abertura do mercado, mas eu particularmente tenho expectativas que, na medida que o mercado de biocombustíveis e bioenergias cresce na China também, a nossa janela para fazer os acordos do milho, ela fica muito mais viável. Então, eu tenho grandes expectativas que a relação com a China não fique limitada só ao crescimento dos produtos que hoje já fazem parte do trade flow entre os países, mas que a gente também possa olhar para outros produtos e ver onde e quando faz sentido começar esse intercâmbio. Sem dúvida, sem dúvida. O agro é um setor que muda constantemente, né? E também muda com relação à produção. E quando a gente fala principalmente do Brasil, não é, Carol? A gente olhando o Brasil aí, a gente cresceu muito em produção de grãos. A gente viu que a Conab divulgou outro recorde em produção. Então, de que maneira que você, como você já disse, né, realmente essa relação comercial Brasil e China tende até a explorar outros produtos em médio prazo, curto prazo, enfim. Você acredita que o Brasil, olhando hoje para o Brasil, para o agro, para a cadeia do agro do Brasil, quais são esses desafios e oportunidades que você enxerga? Olha, eu acho que assim, o Brasil, quando a gente fala de desafios para o Brasil, é inevitável não voltar para a parte de infraestrutura. Eu acho que o Brasil teve uma grande evolução na cadeia de custos que compõem as paridades de exportação dos nossos produtos. A gente hoje tem uma BR-163 totalmente pavimentada, que é um grande avanço. Nós temos sistemas de hidrovias muito mais eficientes, nós temos sistemas de ferrovias também muito mais eficientes. A gente tem um crescimento de frota de caminhões também que vem suportando o crescimento das safras. Então, tudo isso faz não só que a gente seja hoje mais eficiente em termos de infraestrutura, mas também mais competitivo. Isso é mencionar também o efeito do câmbio, que tem ajudado muito as mas continua sendo um desafio que a gente não pode deixar para trás. Quando a gente continua se comparando com os nossos concorrentes principais de origens, a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, como que a estrutura de custo logístico dos Estados Unidos continua sendo imbatível. Exatamente. E essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa continuar a trabalhar. Talvez não cheguemos exatamente nos mesmos níveis pela composição geográfica do Brasil e como a produção brasileira está espalhada em tão diversos estados, mas ela tem que ser uma busca constante para a gente melhorar a competitividade dos nossos produtos. Então, eu continuo achando que, apesar de ter grandes melhorias na infraestrutura logística do país,
nós não podemos parar de prestar atenção para fazer uma melhoria constante nesse item. Em termos de originação, por exemplo, para vocês fazerem essa originação, qual que é a dificuldade hoje para uma trading fazer essa compra de diversos estados, com essa diversidade, como você mesmo falou, e também essa logística tão diferenciada de diferentes regiões do Brasil? Bom, o nosso planejamento quase que ele é exclusivo para cada estado, porque ele tem umas particularidades tão grandes e o propósito da nossa originação em cada um dos estados talvez também tenha um propósito diferente. Uhum. Nós somos esmagadores também, então a gente tem uma participação que vai direcionada ao esmagamento, depois temos outros estados e regiões onde a gente direciona para exportação. Então a nossa estratégia de originação, ela não é uma estratégia nacional, ela é uma estratégia micro por cada região que a gente tem participação. Cada uma tem suas particularidades e perspectiva COFCO mesmo, a gente é mais forte em umas regiões do que outras, em função do número de ativos que a gente tem para suportar o programa de originação, dos portos nos quais a gente está trabalhando. Então, aqueles que são mais eficientes, eles permitem um giro melhor e que a gente capture mais oportunidades de originação. Aqueles que estão com uma deficiência operacional e tem lineups muito grandes, ele bota, de certa forma, um freio para a gente originação naquela região que converge ao porto que está problemático. Então, a gente analisa muito micro-região para definir a nossa estratégia de originação, que depois compõe o tudo, né? Uhum. Não, acho ótimo, e até quando a gente fala de Brasil, olhando para o Brasil hoje, se você pudesse apontar aí três desafios grandes daqui para frente, principalmente pós-pandemia, com relação à exportação, realmente, porque muitas regras estão mudando, né, no mercado internacional para isso. Qual que é o reflexo disso? De que maneira que você enxerga que ainda tem esses desafios para o Brasil? Bom, eu acho que sim. Falando de pandemia e Covid e os impactos que isso vai trazer para a gente, ainda a gente tem que descobrir como que vai ser um novo normal. Eu acho que a tecnologia vai fazer uma grande mudança na forma de relacionamento e de negociações. Nós já estamos vendo isso em alguns segmentos específicos, como, por exemplo, logística. A gente hoje, grande parte da contratação logística que é feita através de apps, de aplicativos, onde não precisa muito da interação ou do escritório físico para retirar documento, essas coisas. Eu acho que a gente esse mundo de digitalização está trazendo uma grande eficiência para o agro brasileiro. Então, um dos desafios é ver como que pós-Covid a gente incorpora essa realidade como uma realidade efetiva dentro do nosso modelo de negócio. Segundo desafio, Rô, e esse aqui pós ou pré-Covid, não importa, mas é muito importante. Estabilidade das instituições que a gente tem no Brasil e da segurança. Nos últimos anos, a gente tem vivido vários eventos que deixaram as tradings numa situação super fragilizada. Não sei se todo mundo sabe, mas o agro, particularmente, é um mercado que trabalha posições muito diferidas. Então, hoje, por exemplo, nós já estamos fazendo grande parte das negociações da safra 21 e até parte das negociações da safra 22. As condições nas quais hoje a gente está assinando os contratos para execução de 21, elas são as que são regidas pela lei e pelas condições de hoje. Se o governo não prioriza estabilidade nas regras do jogo e começa a fazer mudanças entre que o contrato é assinado e o contrato é executado, nós inevitavelmente acabar prejudicando a liquidez diferida do agro. Porque, vamos tomar como exemplo o que aconteceu com a tabela de fretes. A gente trabalhava base supply demand, todo o frete, fizemos todas as nossas compras base essa premissa, e de repente teve uma imposição dizendo, olha, agora tem frete mínimo e é o que você tem que pagar. Que tem impactos gigantescos dentro das compras diferidas que a gente tinha feito. E esse tipo de inseguranças começa a criar uma certa rejeição por parte das empresas que dão essa liquidez. São ferramentas muito importantes para o produtor. A negociação diferida permite a ele travar custos
antecipados, garantir a rentabilidade da sua safra de forma antecipada. Tem ferramentas muito importantes, por exemplo, como pré-financiamento, ou através de dinheiro, ou através de insumos, e aí entra tudo onde a gente também precisa ter estabilidade jurídica para que as regras do jogo elas protejam e sejam justas com as duas partes e a gente não acabe com esses incentivos. Tudo que nós queremos é continuar impulsando a agricultura brasileira. Mas para isso a gente precisa segurança para todos os agentes que estão interagindo nesse mercado que trabalha de forma tão futurista, né? A gente acaba Sim. negociando palavras que não estão implantadas. Não, exatamente. De repente, é uma maneira também de rever toda essa questão do agro, da cadeia do agronegócio, porque a gente cresceu muito rápido. Assim, lógico, a gente ainda brinca que em questão de mercado financeiro, em questão de estratégias de rédito, a gente ainda é muito jovem nesse mercado, né? Mas a gente também vê uma evolução nesse sentido por parte de toda a cadeia. E eu creio que a gente ainda tem alguns desafios nesse sentido, mas está na hora também, acho que do governo, de chegar mais próximo e começar a regulamentar, colocar algumas realmente regras do jogo, né? Para que não por exemplo, um jogo de futebol, no meio do jogo de futebol você para e você inventa uma regra diferente. Não, peraí, tá todo mundo acostumado. Exato. Que é o juiz que manda ali, não vai ser, né, o goleiro que vai falar ali agora como é que vai funcionar o jogo e que hora que vai parar o jogo de futebol, né? Então acho que é importante rever isso também. A gente fazendo uma analogia muito simples, mas rever isso porque agora cada vez mais eu acho que há uma demanda de profissionalização desse mercado, não é? Para a gente poder continuar crescendo e também vocês como empresa terem essa segurança e continuar realmente trabalhando com a exportação, né? Porque vocês trabalham em diversos momentos. Vocês trabalham, por exemplo, com as empresas de barter, né? Que fazem barter de insumo, então vocês estão envolvidos nessa triangulação. Então, realmente é preciso um pouco mais de transparência e uma nova regulamentação, um novo olhar para esse agro, não é, Carol? Exatamente. Você falou perfeito. É não mudar as regras do jogo durante o jogo. Porque aí fica perigoso, você acaba impactando uma parte ou a outra, ou às vezes as duas, de uma forma negativa. Então, é muito importante que a gente preserve essas regras do jogo. Se vai ter mudanças, que seja uma mudança consensuada. Vamos trazer todos os agentes para a discussão, entender quais são os impactos, tentar conciliar entre eles. Se a mudança do jogo é necessária, vamos em frente, porém, tendo certeza que todos os agentes estão sendo ouvidos e estamos entendendo exatamente quais são os impactos. Exatamente, pesar os prós e os contras ali num determinado momento, né? E, Carol, vamos falar de sustentabilidade. Muito se fala em sustentabilidade, mudanças fitossanitárias, principalmente quando se fala de exportação, agora que a gente tem esse olhar voltado para o Brasil. Então, em termos desse assunto, qual que é a sua impressão? O Brasil ainda precisa melhorar bastante nisso? Olha, a sustentabilidade é uma tendência global que a gente não pode ignorar. É um assunto muito polêmico dentro do Brasil, porque a realidade é que o Brasil tem um bom código florestal, quando a gente olha as estatísticas brasileiras, enquanto a área é preservada, é protegida, etc., os números são muito relevantes. A gente, na verdade, hoje, para a agricultura, utiliza pouco do espaço que a gente tem de terras brasileiras. Mas uma realidade também é que a tendência de desmatamento nos últimos anos está piorando. Então, apesar a gente olha os números assim, gerais, fala, nossa, o Brasil só planta 30%, que maravilha, ele preserva tudo o resto. A gente não pode se enganar só com essa estatística, nós precisamos entender como que está sendo a evolução. E a evolução não é favorável, o desmatamento está aumentando. E a gente precisa também entender essa tendência global e tentar incorporar e respeitar e trabalhar ao redor do que o consumidor final também quer. Não adianta nós nos fecharmos e falar assim, não, mas aqui a gente já tem um código florestal ótimo, esquece, vamos continuar assim, quem quiser levar soja leva e quem não quiser então não leva. Por quê? Se a gente começar a ter restrições de alguns consumidores, de alguns para o nosso produto, esse pode acabar sendo um freio grande para a agricultura brasileira.
é um risco que nós não podemos tomar. Então, a sustentabilidade ela tem que ser levada a séria, ela precisa trazer todos os agentes que participam na agricultura para trabalhar juntos com o mesmo propósito. Aí produtores têm que vir juntos, tradings têm que vir juntos, governo precisa estar também, as ONGs também precisam participar e o consumidor final, né? Que a gente mais uma vez, discutir, entender todos os lados, todas as realidades dos agentes que participam e consensuar o que podemos fazer. Mas que é uma tendência global, a qual a gente não pode escapar, é uma realidade absoluta. Na COFCO, a gente tem um grande compromisso com a sustentabilidade, faz pouco a gente tem um grande compromisso com a rastreabilidade no Brasil. Então, o nosso compromisso é realmente bastante grande com o tema sustentável. A gente quer fazer isso de uma forma bem em parceria com os produtores, mas com certeza levar em diante o nosso planejamento que garante que a gente preserve o relacionamento comercial com todos os destinos que hoje levam os nossos produtos brasileiros. Não, sem dúvida. Eu creio que, de novo, realmente todos os setores têm que realmente ter essa conversa, ter, né, essa conexão e, de uma certa maneira, também comunicar que isso está sendo feito para que a comunidade, de uma maneira geral, a ponta consumidora da população saiba e possa levar a mensagem correta do que está sendo feito, né? Porque não adianta nada ter todo um trabalho realmente dos componentes aí de toda a cadeia do agro e depois a população não saber e aí a mídia, enfim, tem que ter todo esse alinhamento para que a mensagem possa ser transmitida, né? Fora também dessa cadeia do agro, não ficar limitada ali nessa cadeia, porque não adianta nada se a gente faz uma coisa muito positiva, né? Faz um trabalho certinho e aí isso não é comunicado e quando tem alguma coisa que sai ali fora do contexto, pronto, ganha uma proporção muito grande, né? Então, é realmente com certeza um grande desafio aí pela frente. Carol, eu gostaria que você deixasse aí o seu LinkedIn, enfim, os seus contatos, se alguém realmente quiser entrar em contato contigo, conhecer mais um pouco do trabalho, conhecer mais um pouco do seu trabalho, dentro da COFCO também, por favor, fique à vontade para... Obrigada. Bom, para todos conhecerem um pouco mais a COFCO é uma empresa muito nova no Brasil, é uma empresa de muitos anos na China, um dos principais produtores de alimento na China, mas a internacionalização da COFCO ela é relativamente nova, ela vem através da aquisição de duas empresas já com uma presença global, como eu mencionei no começo. No Brasil, desde a junção das duas empresas, tem passado só 3 anos, então a gente continua no processo de crescimento constante, mas vocês escutaram muito da COFCO, a gente tem planos bastante ambiciosos, agressivos, sempre com respeito às comunidades locais, sempre com respeito à economia interna do Brasil e sempre olhando para fazer parcerias interessantes que favoreçam também os agentes do Brasil. Então, a COFCO é uma empresa que está aqui para ficar, que tem grandes planos de crescimento, e eu espero que vocês cada vez mais escutem o nome associado com coisas muito positivas. Enquanto a mim, meu LinkedIn é Carolina Hernandes Tascon, estou disponível para qualquer consulta, principalmente eu quero encorajar as mulheres que hoje têm um pé na frente e outro atrás e dizem, será que agricultura, será que sim, será que não? Aquelas que têm dúvidas, estou à disposição para esclarecer isso, vamos melhorar essas estatísticas, precisamos mais mulheres no agro, as mulheres são muito ricas, talento e potencial que as mulheres têm são enormes e eu gostaria muito ver que essa inclusão feminina dentro do agro, ela seja num processo muito mais rápido do que a gente viu nos últimos anos. Então, eu encorajo as mulheres para assumir esse risco, não ter medo a assumir esse risco e qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigada, Carol. Ótimo. Muito obrigada pela mensagem, que realmente é muito importante a gente fortalecer isso, né? Porque o mercado também é um lugar para a mulher. Então, a gente fala, porque a gente fala muito desse pós-porteira, né? Então, não é só ali na liderança de uma fazenda, realmente que a gente vê mulheres incríveis já aumentando cada vez mais produtividade, trazendo novas tecnologias, realmente
determinadas a isso, mas a gente também precisa de mais mulheres no mercado, não é, Carol? Com certeza, com certeza. Vamos nos fortalecer aí e incentivar. Carol, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo super bacana e a gente fica à disposição, se qualquer coisa a gente volta a conversar, com certeza a gente vai voltar a conversar em um outro momento aí e muito obrigada, eu agradeço demais. Obrigada a você, Rô, pelo convite, foi muito legal, acho que são espaços super válidos, super ricos, para todo mundo ficar um pouco mais por dentro do que está acontecendo na nossa agricultura brasileira, e parabéns a você pelo trabalho que você faz para incentivar as mulheres, eu acho que é um trabalho maravilhoso, eu não vou fazer aqui marketing do seu trabalho, não, por favor. Acho que você já tem suficiente, mas assim, o trabalho que vocês fizeram com o livro das Mulheres do Agro, maravilhoso, aquele trabalho que você faz de tentar trazer todas as mulheres juntas, eu acho que é muito válido e tomara que tivéssemos mais Robertas para a gente acortar essa brecha de gênero mais rápido. E mais Carols também, para incentivar essa mulherada no mercado. Um beijo, Carol. Muito obrigada. Tchau, beijo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo AgroTraders. Tchau.